Então, ó, retificador de onda completa com tap central, a gente vai ter um comportamento bem parecido com o nosso retificador de onda completa em ponte, né? Ele é onda completa, então a gente vai ter os dois semiciclos indo para a carga. Muda a forma com que esse sinal aqui ele é feito, né? Com a forma com que esse sinal é trabalhado para chegar até a carga. Tap central é o tipo de transformador, tá? A gente tem um transformador que eu tenho um primário da forma como vocês já estão acostumados, e o secundário eu tenho uma derivação central, que a gente chama de tap central. Então eu vou pegar a simulação aqui, que vai ficar mais simples de mostrar para vocês. Então muda o tipo de transformador. Ele nem é muito usado como onda completa, como retificador da forma que a gente vai mostrar para vocês. Ele é mais usado quando eu tenho dois potenciais diferentes, um potencial positivo e um negativo. Não compensa muito porque você acaba tendo um pouquinho mais de rendimento, só que o que você gasta com um transformador, que é um transformador diferente, fica muito mais caro. No final das contas, nem compensa. O transformador que a gente vai usar é esse aqui, ó. Transformador 2P3S. Eu não devo pedir prática desse aqui, não. Vocês já estão com outro para fazer. A não ser que a gente tenha que fazer alguma reposiçãozinha. Então, nesse transformador aqui, eu tenho que montar uma relação aqui de antes era 120 para 12, agora tem que ser de 120 para 24, tá? Por quê? Dá uma olhadinha aqui no meu voltímetro AC. Eu tenho 120 lá no primário, não mudei, tá? Mesma coisa. Olha o nosso secundário como é que vai estar. Eu tenho ali 24 volts. Esse é um transformador que ele é com entrada de 127, né? 110 ou 127 e 12 mais 12. É o que a gente fala de um transformador de 12 mais 12. Significa que eu tenho 12 aqui e 12 na parte de baixo. Logicamente, se eu medir daqui para cá, eu vou encontrar os 24 volts. Até aí alguma dúvida? Certinho. Não, deixa eu ver, tava piscando o chat, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo, o Proteus e o chat lá. Retificador com tap central. Ou com dois enrolamentos no secundário. Geralmente a gente usa tap central, Isabela. Tá? Mas transformador está dependendo da aplicação. Se você for olhar aqui, ó. Deixa eu pegar um transformador aqui, vai. Para te mostrar. Isso aqui são só alguns, tá? Olha aqui o tanto de enrolamento que eu tenho no secundário desse. Tá vendo? Dependendo do tipo de circuito que você vai alimentar, por exemplo, eu tenho um circuito que eu trabalho com uma potência maior, vamos imaginar 50 volts. Aí você tem um enrolamento para fazer 50 volts. Eu tenho uma parte lógica para trabalhar também nesse mesmo circuito de 5 volts. Outro enrolamento faz esse 5 volts, você acaba ficando com um monte de coisas no enrolamento, um monte de terminais no secundário. Dependendo do tipo de equipamento que você for montar o projeto, você tem que mandar alguém enrolar um transformador para atender aquele seu projeto, porque você não acha no mercado. Geralmente a gente acha transformadores mais simples, tá? Então tem transformador para dedéu, transformadorzinho trifásico. Tá? Não tem muita regra para transformadores, não. A gente trabalha os mais simples, os dois mais simples, que é aquele primeiro e esse com tap central. Beleza? O que que eu queria mostrar para vocês? A gente sempre usa aqui, ó, esse terminal central como referência, como meu 0 volts. De modo que, preste atenção aqui todo mundo,
No semiciclo positivo, aqui está mais positivo e aqui embaixo é mais negativo. Como eu estou trabalhando com esse terminal e esse terminal de baixo com o terminal do centro, o que vai acontecer? Nesse primeiro enrolamento aqui, ó, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de X e aqui de terminal Y. A minha tensão XY aqui, ó, ela vai ser positiva em relação ao GND que é 0 volts. Eu vou transferir para a carga exatamente isso daqui, ó. Para a carga não, vai aparecer para mim aqui o primeiro semiciclo, perdão. Então nessa parte aqui XY. Eu vou chamar esse cara aqui de Z, um terminal Z embaixo. Enquanto isso, a minha tensão ZY, ela é positiva. Olha aqui, ó. Olha para mim. Minha tensão ZY vai estar aparecendo isso aqui, ó. No segundo semiciclo, quando inverte, que aqui fica mais negativo e aqui mais positivo, a minha tensão XY ela vai para o semiciclo negativo. E a minha tensão ZY daqui para cá, olha aqui onde que eu estou, ela vai para o meu semiciclo positivo. Eu tenho duas fontes aqui, né, de 12 mais 12 volts, como eu mostrei para vocês, dois sinais que são alternados, porém eles estão defasados de 180 graus ou em oposição de fase, que é o que a gente fala. Ou seja, quando um está indo para o positivo, para o semiciclo positivo, para o pico positivo, ou está indo para o pico negativo. Vai ter diferença em relação à tensão eficaz de ambos? Não vai ter diferença. É a mesma coisa. A diferença é que eles trabalham em tempos, né, em instantes distintos. Deixa eu simular aqui para vocês enxergarem. Vou pegar aqui meu osciloscópio. Vou colocar ó, A aqui onde eu chamei de X, né? E o B aqui onde eu chamei de Y. Como ele virtualmente já conecta o GND do osciloscópio a esse GND, a gente não deve ter nenhuma surpresa. Vou desligar canal C e canal D. Vou colocar esse cara aqui na referência, ou em uma referência, né? Vou mudar isso aqui. Depois, Isabela, onde o diodo entra nesse circuito? Já vou mostrar. Primeiro eu preciso que vocês entendam como funciona o transformador. A gente já coloca o diodo. Olha como é que fica, tá vendo? Tensão de X para Y aqui em amarelo, tensão de Z para Y em azul. Então, se eu pegar para medir, se eu tentar medir, por exemplo, a tensão daqui para cá, ó, desse ponto para esse ponto, eu vou ter uma senoide normalmente com o dobro da amplitude, porque aqui de cima para baixo eu tenho 24 volts. Daqui para o centro eu tenho 12, que começa no semiciclo positivo, e daqui de baixo para o centro eu tenho 12 também, que começa no semiciclo negativo. Beleza? Deu para entender como que funciona ele? Tudo certo. Tá, você viu que eu coloquei ele aqui no centro, que nem meu nariz, né? Beleza, eu nem precisava fazer isso aqui não, mas eu tenho problema. Ah, tá bom. Tranquilo então. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Esse retificador aqui, ele funciona como dois retificadores de meia onda em tempos distintos. Quando o primeiro retificador, eu vou ter um retificador que faz isso daqui, ó. Conduz, bloqueia. Conduz e bloqueia. O outro retificador que trabalha em um tempo distinto, já que eles são defasados de 180 graus, como eu falei para vocês, ele vai bloquear e depois vai conduzir. Vai bloquear e depois vai conduzir. Quando eu alimento a carga vai perceber, né, uma onda completa, mesmo com os nossos diodos, né, esses dois enrolamentos que a gente tem, não trabalhando simultaneamente em relação à condução.
Deixa eu pegar aqui o nosso diodo. Vou colocar um diodo aqui. Um diodo aqui, ó. Esse até. Vai ficar mais didático colocar essa carga aqui, ó. Tem gente que coloca a carga aqui no centro, tá? Eu vou colocar ela de uma forma que fique mais fácil a gente perceber onde que é o nosso GND. O GND fica aqui embaixo. Vou baixar bem a frequência aqui e mostrar para vocês semiciclo por semiciclo. Ó, deixa eu só colocar aqui. A opção de animação já tá. Beleza. Primeiro semiciclo. O proteus ele representa para mim vermelho como positivo e o azul como negativo. 0 volts GND vai ser o verde. Então a gente tem aqui, ó, primeiro semiciclo aqui mais positivo em relação à parte de baixo, tá vendo? Só que o meu centered é sempre 0. Nessa situação aqui, ó, se eu tenho mais positivo no anodo de D1 e mais negativo aqui, porque o meu 0 volts, né, que é a minha referência aqui, ele é mais negativo do que esse positivo, logicamente. Como que eu estou polarizando meu diodo D1? Ele está conduzindo ou está bloqueando? Diga lá. Conduz ou bloqueia diodo D1 no primeiro semiciclo? Tem até as 16h10 para ficar aqui esperando. Conduz. Conduz? Certeza? Acho que sim. Tá mostrando aqui, né? Conduz, É. tá. Aí. E o diodo D2, como eu tenho o anodo dele com o negativo, ele está despolarizado. Então, nesse primeiro semiciclo, quem está levando a alimentação para a carga é o nosso diodo D1. Então, aqui eu tinha 12 volts eficazes, né? Eu vou ter uma tensão de 12 vezes raiz de 2 de pico, eu estou transferindo isso para a carga. Primeira pergunta sobre o retificador. Para calcular a tensão média depois, eu tenho que descontar 2 diodos ou vou descontar um só? Quantos diodos que eu tenho conduzido por vez? Um só. Um só. Então não vai ser 2VD, ele é um retificador de onda completa que eu não tenho 2VD. O que vai acontecer com o rendimento em relação ao retificador de meia onda? Ele vai ficar exatamente o dobro, porque o retificador de meia onda eu só tenho uma queda de um diodo, e aqui eu tenho apenas uma queda de um diodo. O rendimento desse retificador aqui vai aumentar um pouquinho por conta dessa queda menor de diodos, né, para condução. Porém, como eu gasto muito mais com transformadores, isso daqui é ferro, né? É peso e que pesa fica mais caro. Esse cara não é muito utilizado para esse tipo de aplicação aqui. Ele é mais utilizado quando eu junto o funcionamento do TAP central com o retificador em ponte. Aí a gente vai ter um retificador simétrico para estudar. E aqui ele não é muito utilizado por questões óbvias de custo, né? Então, nesse primeiro semiciclo aqui foi. No segundo semiciclo, olha lá, ó, aqui em cima fica negativo e embaixo fica positivo. Negativo no diodo D1 aqui no anodo, agora esse cara está bloqueando. Positivo em D2, quem está conduzindo é o nosso diodo D2. Então, primeiro semiciclo, quem leva para a carga é D1. Segundo semiciclo, quem leva para a carga é D2. O que a carga percebe? Logicamente, a condição de 0 até 360 graus. Primeiro semiciclo, né? E segundo semiciclo. A gente tem um problema em algumas bibliografias, porque elas levam em consideração a tensão de entrada aqui como sendo 24, que é essa tensão daqui para cá. Eu vou manter 12, porque é o que efetivamente está indo para a carga. As bibliografias que consideram isso daqui como 24, o rendimento no final vai ser metade do rendimento que a gente trabalhar. Por razões óbvias, né?
Eu tenho 24 volts, eu só estou usando 2, então o rendimento no final vai ser a metade, tá? A gente vai usar um tipo de método, né, uma bibliografia que considera esses 12 volts aqui como entrada, e não os 24. Ó, tá aí a condução dele, ó. Onda completa, do mesmo jeito, né? Só que aqui eu tenho dois retificadores de meia onda trabalhando em tempos distintos, né? D1 faz o primeiro semiciclo, D2 faz o segundo semiciclo. Tranquilo, gente? Tranquilo. Olha. Para que usar esse retificador, Isabela? Ele é utilizado, não esse retificador, né? Ele é utilizado junto com o circuito com aqueles 4 diodos de ponte, para um retificador simétrico de onda completa que a gente fala. Para essa situação assim, eu já vi retificador dessa forma assim, mas eu não justifica gastar mais com transformador para fazer, na minha opinião, assim, eu acho besteira. Você vai gastar muito mais com o projeto. Ó, formas de onda, depois eu mando para vocês isso aqui, tá? Formas de onda, eu vou colocar aqui 60 Hz do mesmo jeito. Tá terminando a aula, eu não vou ficar usando aqueles labels que eu tava usando toda hora, não. Vamos aqui, mostra no osciloscópio, vai. Ó, entrada por cima, né? A entrada por baixo, essa aqui. Defasada de 180 graus e aqui a saída. Vou enxergar todo mundo aqui no osciloscópio. Isso, que coisa boa. Ah, é por conta disso aqui, ó. Frequência muito rápida. Não é não. Não é não. O que eu fiz de errado? Tá tudo certinho. Ele não tá. É, acho que ele tá. Ah, ele tá cruzando aqui, ó. Acredito. Proteus bugado. Entrada por cima. Por baixo. E aqui na carga. Beleza. Canal A. Amarelo. Pera aí rapidinho. Que tá bugando assim. Aqui tem que ser um senoide. Beleza. Vamos um por um. Aqui também tem que ser um senoide. Ótimo. E aqui na carga tem que ser retificado. Vai entender o que aconteceu. Ótimo. Tá aqui nossas entradas. Amarelo e azul. E nossa saída aqui embaixo. Retificador de onda completa do mesmo jeito, tá? Formas de ondas. Vou até salvar e mandar para vocês depois. Falta 5 minutos. Será que eu consigo fazer em 5 minutos? De acordo com o Proteus aqui não. Tá dando pau? Beleza, Proteus. É isso que você quer? Tem que parar a simulação. Não, pior que não tá. Uai, Paste. Aqui a gente vai ter, acho que 5 gráficos para gerar. Pelo menos, dá para gerar 6. Ó, primeiro gráfico, deixa eu colocar tudo aqui, ó.
entrada, entrada, aqui na carga. Primeiro gráfico, minha tensão XY. Segundo gráfico, minha tensão ZY, né? De baixo. Terceiro gráfico, a tensão na carga. O quarto gráfico vai ser a queda de tensão no meu diodo D1. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 60 mili. Já que a queda de tensão eu preciso montar aquela formulazinha, né? Vou chamar aqui de VD1. Vou entrar no anodo com D1A. Depois o que está na carga, que é o catodo dele, né? Daqui para cá. E queda de tensão, um menos o outro. Então, queda de tensão em D1 está aqui. No D2, que fica aparecendo isso. No D2 eu tenho que fazer o que está no anodo de D2, que é o outro diodo. Deve ser esse TR aqui, S3, ó. Isso. O que está na carga, um menos o outro. Beleza, só configurar os tempos aqui. 60 mili. Ó, tensão de entrada. X para Y. Aqui é 12 raiz de 2, tá vendo? Não é 24. Aqui, no outro enrolamento. Olha como é que eles estão, como falei para vocês, né? Defasados de 180. Então aqui eu tenho um retificador de meia onda e aqui um retificador de meia onda. Um vai se sobrepor ao outro. Aqui a tensão na carga. Ó, retificadinho, bonitinho, onda completa. Aqui no nosso diodo D1, repara, ó, primeiro semiciclo ele leva para a carga, segundo semiciclo ele bloqueia. Terceiro semiciclo leva para a carga, depois bloqueia. E o nosso VD2 ele vai trabalhar, né, defasado de 180 graus, ó. Olha lá. Primeiro semiciclo ele bloqueou, segundo ele conduziu. Terceiro bloqueou, quarto ele conduziu. Então eles vão ficar revezando, tá? Tem mais uma desvantagem nesse retificador em relação à tensão inversa de pico. Porque aqui, ó, daqui para cá eu tenho 24 volts, né? O que será que vai aparecer no nosso diodo? Vai ser 12 raiz de 2 ou vai ser 24 raiz de 2? Dê para mim o valor máximo ali, ó. É 12 raiz de 2 ou 24 raiz de 2, gente? 24 raiz de 2. 24 raiz de 2. Então, outra desvantagem desse cara aí é que a tensão inversa de pico em cima do seu diodo vai dobrar em relação ao primeiro retificador. Acaba ficando até um pouco mais caro em relação até ao próprio dispositivo diodo, até o próprio semicondutor, tá? Então a gente fica aqui nessa simulação. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? A gente fica por aqui e semana que vem